Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos entrando em 2025, começando mais um episódio. Na realidade, é o primeiro episódio do podcast Conexão Mesa de 2025. Vamos fazer um novo formato nesse 2025, vamos fazer algumas mudanças e hoje eu vou estar apresentando o podcast Conexão Mesa sozinho, mas quarta-feira que vem o pastor Rafael Donola vai estar com a gente, tá bom? O podcast Conexão Mesa é um podcast sempre trazendo um tema importante e relevante para os dias atuais. É um tempo de mesa, para nós aprendermos juntos. Então, eu quero que você já compartilhe a nossa programação, tá bom? Hoje nós estamos fazendo gravados para nós soltarmos à noite, hoje quarta-feira, dia 8 de janeiro, às 20 horas, tá bom? Mas dá para você interagir, para você compartilhar, deixa a sua mensagem, depois nós vamos responder vocês lá, tá? E o nosso tema de hoje é olhando para o alvo, para onde nós estamos olhando. O senso de direção é muito importante na vida do cristão. Para onde nós devemos olhar? Já nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Antes de nós começarmos, eu quero apresentar para vocês os nossos produtos aqui. Tá vendo as nossas canecas? A Manu tá com a gente aqui na técnica, né, Manu? Olha, a caneca aqui é do podcast Conexão Mesa, do Shekinah Mulher, da rádio, do Shekinah Teens, que é apresentado pela Manu, e do Shekinah, que é apresentado pelo comunicador José Luiz, o Zinho, vocês conhecem. E a camiseta também do episódio 100. É só você adquirir, depois a Manu vai deixar o link aí da loja para você entrar, para você comprar. E tem o QR Code nosso também aqui, ó. Olha o QR Code aqui. Para você que quer adquirir a caneca do Conexão Mesa e as demais canecas que você está vendo aqui, para você ter um cupom de desconto, você vai apontar o seu celular para o QR Code que você está vendo aí na tela, certo? E você vai ter desconto e você vai adquirir a caneca do podcast Conexão Mesa, a caneca do Shekinah Mulher, a caneca do Shekinah Teens e a caneca do Shekinah. E também a camisa do episódio 100, que foi um divisor de água para nós. Então faça parte desse ministério você também. Dessa maneira você vai estar contribuindo, ajudando o nosso ministério aqui na rádio e nos nossos podcasts também, e nos dando condições de nós um pouco mais além, um pouco mais adiante, tá bom? Produzindo conteúdo cristão para vocês, conteúdo cristão para todas as famílias, tá certo? E quero que você venha junto comigo esse ano de 2025, acompanhe os nossos podcasts, a nossa rádio também, para que você participe com a gente, tá bom? A sua participação, a sua interação é muito importante aqui no podcast Shekinah, nos demais podcasts, no Conexão Mesa, no Shekinah Teens, no Shekinah Mulher também. Vai ter muita coisa boa para você esse ano nos nossos podcasts, no Conexão Mesa também, vai ter bastante convidado. Pastor Rafael Donola vai estar com a gente na quarta-feira que vem. Já está confirmado também com o Vinícius Kirchner e a sua esposa para estar com a gente no dia 22 de janeiro. O Vinícius Kirchner e a sua esposa vai estar aqui falando um pouquinho sobre adoração, sobre louvor. Vai ser muito importante. E mais alguns convidados também que nós vamos deixar um pouco mais para frente para dizer para vocês. Então, esse ano 2025, nós queremos entrar um pouco mais forte no nosso podcast, abordar um temas também mais específico, temas importantes, temas atuais para você acompanhar e estar com a gente. E já pedimos para você, ouvinte, se inscrever no nosso canal. Nós estamos com o propósito de nós bater 1.000 inscritos no canal da rádio. Eu acho que nós estamos com 440, 450 mais ou menos, essa média de inscritos no nosso canal da rádio. Então peço para vocês se inscrever. Você que vai ver esse podcast hoje, já que nós estamos fazendo gravado, mas vai ao ar às 20 horas, tá? Já quero pedir para você se inscrever, tá bom? Ao você entrar no nosso canal, para você ver o nosso podcast, já se inscreva, tá bom? É só você ir lá no YouTube, digitar Rádio JRM Gospel, se inscrever, ative o sininho, para toda vez que tiver conteúdo novo no canal, você ser notificado e acompanhar. Você vai fazer parte do nosso ministério, acompanhar o nosso dia a dia também, e é muito importante. Então, a nossa meta esse ano é ter 1.000 inscritos, alcançar 1.000 inscritos no canal da rádio, tá bom? Então, esse é o nosso propósito esse ano. Nós contamos com a sua ajuda, com a sua colaboração. Então, já compartilhe o link
os grupos de família, nas suas redes, tá certo? Nos ajude aqui nessa parte de Deus e com certeza vai abençoar você, porque você vai estar ajudando, contribuindo com conteúdo cristão, que vai ser para edificação da sua casa, edificação da sua família, tá? Queremos vocês junto, mais perto da gente aqui nesse ano de 2025 e você também pode adquirir os nossos produtos, assim também você vai estar ajudando e contribuindo com o nosso ministério, tá bom? Tá certo? Vamos começar então. O nosso tema é Olhando para o Alvo. Nós vamos ler aqui o texto base para nós aprendermos um pouquinho com a palavra de Deus, com o nosso tema de hoje. Está em Filipenses, capítulo de número 3, e no versículo 3 que diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, que é Cristo Jesus. Para onde, ouvintes, estão fixos nossos olhos? Qual é o nosso alvo? Para onde nós estamos olhando? Qual a direção certa que nós devemos olhar? A Bíblia, ela é categórica e ela enfatiza sobre nós olharmos para frente e para o alto. Essas duas direções, para frente e para o alto. Não podemos olhar para trás, não podemos olhar para os lados e não podemos olhar para baixo. Para trás, você ainda está preso no passado. Devemos esquecer o nosso passado. Olhar para os lados é os atrativos que o mundo tem para a gente, né? Para tirar o nosso foco, para tirar o nosso senso de direção. Olhar para baixo é desânimo, é fraqueza, é visão terrena. Então a nossa direção é para frente, avançando para as coisas que Deus tem preparado para nós. Se nós quisermos alcançar coisas maiores, nós temos que desapegar das coisas que para trás ficam e caminhar para frente, porque Deus tem coisas maiores, Deus tem coisas grandes para nós. Então sempre nós devemos olhar para frente. E também olhar é caminhar também para frente. E olhar também para o alto, das coisas que são de cima. A Bíblia fala que nós devemos pensar não nas coisas que são de baixo, porque elas são passageiras. Quando nós também falamos em pensar, automaticamente está ligado ao nosso olhar, aos nossos passos, né, o nosso senso de direção. Na Bíblia nos orienta o quê? A nós pensarmos nas coisas que são de cima, porque elas são eternas, né, e duram para sempre. Para onde nós estamos olhando, ouvinte? Vamos começar a falar um pouquinho. Vamos olhar lá Israel. Quando Deus escolheu Moisés para tirar Israel do Egito, Israel saiu com Moisés. Mas Israel sempre, quando tinha uma oportunidade ou quando alcançava um desafio, uma dificuldade, eles queriam olhar para trás. E é interessante, ouvintes e internautas, que Israel estava andando para frente fisicamente, mas o coração de Israel sempre estava titubeando, estava querendo olhar para trás. Nas primeiras barreiras, adversidades, Israel estava olhando para trás. E às vezes assim acontece também na nossa vida. Porque servir a Deus, irmãos, na teoria representa que é fácil, mas na prática não é. Porque o evangelho, ele é aplicação pessoal. Todos os dias nós temos que aplicar, nós temos que usar a nossa fé. E quando nós usamos a nossa fé? Quando a situação pede. Quando as adversidades vêm, os problemas vêm, que nós devemos exercer a nossa fé e continuar olhando para o nosso alvo, que é Cristo, ao nosso propósito, ao nosso objetivo, caminhando para frente e também olhando para frente e pensando à frente também. Nós temos que olhar para frente, caminhar para frente e pensar para frente. Não podemos deixar os pensamentos negativos
tomar conta de nós, porque quando nós deixamos os pensamentos negativos tomar conta de nós, automaticamente nós começamos a olhar para trás. E se nós formos recorrentes em olhar para trás, nós vamos parar de andar fisicamente para frente também, porque nós não vamos ver sentido, nós vamos perder o senso de direção da nossa vida. É o que Israel sempre era recorrente nesse erro. Israel sempre queria voltar atrás. Israel sempre estava citando como era o Egito, como era a comida do Egito, que sentia às vezes falta e saudade do Egito. Moisés, por que você trouxe nós aqui para nós morrermos aqui? Não tinha porventura sepulcros lá no Egito? Irmãos, quando nós olhamos para Cristo, nós olhamos para Ele e esquecemos as adversidades que de perto nos cercam. Nós devemos olhar o quê? Para a palavra de Deus, para a promessa de Deus. Deus tinha falado que ia libertar aquele povo. E Deus prometeu uma terra que manava leite e mel. O deserto é o processo do cristão. É o processo daquele que serve a Deus. Ele nos ensina. Deus estava presente no meio do deserto com o povo através da nuvem. De dia, fazendo sombra, e à noite alumiando o caminho, esquentando Israel também, dando condições de Israel andar de dia e de noite no passo lento, mas caminhando sempre para frente, olhando para frente, pensando para frente. A Bíblia nos diz de Abraão. Abraão, ele olhou fixo para o chamado de Deus na sua vida. Deus disse para ele: Abraão, sai do meio da sua casa, da sua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão deixou tudo, uma cidade que era cercada pelas águas marítimas, uma cidade comercial, onde toda mulher queria construir um lar, uma casa. E Abraão saiu sem direção física, geográfica humana, mas Abraão saiu olhando para quem? Para o chamado de Deus, que ia fazer dele uma descendência muito grande, que ia ser comparado como as estrelas do céu e as areias da praia. Mas Abraão teve que andando na terra prometida sem saber ainda. A direção dele era o chamado de Deus. A localização de Abraão era a obediência. Que Deus disse, se ele fosse obediente e fosse perfeito, Deus ia fazer dele uma bênção. Assim somos nós, irmãos. Tanto que quando Ló, que foi junto, que era sobrinho de Abraão, olhou as campinas de Sodoma e Gomorra, porque os pastores deles contendiam, Ló logo olhou e viu bonito, um lugar bom de se habitar. Abraão disse assim: para mim não tem importância. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Porque Abraão não estava olhando à vista dos seus olhos. Não. Abraão estava olhando mais além. Estava olhando para o chamado de Deus. Quando Deus pediu Isaac para Abraão, para onde Abraão estava olhando? Se Abraão estivesse olhando para o seu filho, para o amor que ele tinha para o seu filho, que era o filho da promessa que o próprio Deus tinha prometido e dado a ele, Abraão, mesmo quando foi provado, Deus pedindo aquilo que ele mais amava, Abraão ainda estava olhando para o chamado de Deus, estava olhando para Deus. Você vê, irmãos, que o senso de direção e para onde nós estamos olhando e o conjunto de quando nós olhamos para frente faz diferença. Quem olha para frente, ele anda para frente. Quem olha para frente, ele caminha para frente, ele pensa para frente também. Então, nós temos que estar andando para frente, pensando para frente e olhando para frente. Isso faz toda a diferença na nossa vida. É fácil? Não. Tem momentos que tem dificuldade na nossa vida. Tem momentos que quer fazer nós olharmos para trás. Tem momentos que quer nos fazer olharmos para baixo. Tem momentos que quer fazer nós olhar para os lados. Mas nós temos que olhar para o alvo. Quem é o nosso alvo? É Cristo. O nosso alvo é o céu. Ouvintes, nós podemos ver a vida de Davi. Um jovem que tinha uma marca de Deus. Davi realmente ele foi um moço marcado por Deus. Ele foi diferente.
E quando ele foi lá à guerra levar comida para os seus irmãos, ele olhou a afronta de Golias de uma forma diferente. As pessoas, os soldados ali estavam olhando para o tamanho do Golias. Mas Davi estava olhando para o tamanho do Deus que ele servia. Diante das nossas lutas, ouvintes, das nossas dificuldades, para onde nós estamos olhando? Para o tamanho do nosso Deus, ou estamos olhando para o tamanho do gigante, que hoje em dia representa as nossas lutas diárias? A gente tem que vencer os nossos gigantes todos os dias. E às vezes, irmãos, o gigante está afrontando, está gritando, está tentando intimidar com os olhos físicos. Eles olhavam aquele homem grande, com força fora do normal dos homens comuns. Mas Davi disse, olha, quem olha diferente, irmãos, ele tem ousadia, ele tem coragem. Ele disse assim, quem é esse incircuncioso para afrontar o exército do Deus vivo? Ele já olhou diferente, ele já olhou o poder do Deus de Israel, a grandeza do Deus de Israel. Assim também é a nossa vida, irmãos. As dificuldades, os gigantes da vida, os leões da vida, os ursos da vida, sempre vai querer nos intimidar, fazer nós tirarmos o foco, fazer nós temer, fazer nós desanimar e voltar para trás e se acovardar de prosseguir adiante. Qual gigante está na sua vida hoje? Qual é o grande desafio? O que quer te intimidar? O que quer te parar? O que quer te paralisar? E não se esqueça, Deus vai te usar com aquilo que você tem na mão. O gigante tinha espada, Davi tinha pedra. A pedra na mão do homem comum não podia fazer diferença, mas com a unção de Deus, irmãos, faz diferença. Porque qualquer coisa vira arma na mão daquele que tem unção. E aquele que olha para frente, que acredita, que tem ousadia, que tem coragem, que não tem medo, que não se deixa intimidar. E a palavra certa não é que não tem medo, que não deixa vencer pelo medo. Todo mundo tem medo, irmão. O medo faz parte da nossa vida. Mas não devemos nos deixar vencer por esse medo. Porque a presença de Deus é maior na nossa vida, para nós vencer o nosso medo. Medo todo mundo tem, mas Davi olhava para o Deus que ele servia. Se nós olharmos para o Deus que nós servimos, nós vamos vencer também as dificuldades da nossa vida, os gigantes da nossa vida, as crises da nossa vida. Nós enfrentamos várias crises, vários gigantes, desemprego, escassez, provações, adversidade, calúnia, tantas coisas que nós às vezes enfrentamos que querem nos fazer parar, que querem nos fazer desanimar. Mas nós temos que ter o nosso alvo. Olhar para frente. Olharmos para frente. Nós podemos ver também um exemplo da mulher de Ló, que Deus tinha orientado, Deus tinha avisado, alertado, para quando ele saísse de Sodoma e Gomorra, nenhum deles olhassem para trás. Mas o que realmente faz nós olharmos para trás? Será que nós temos dificuldade de esquecer o passado? Será que você que está me ouvindo, você esqueceu o seu passado? Às vezes, nós estamos andando para frente, mas nós não esquecemos do passado, daquele trauma, daquela palavra, daquela dor, daquela ferida, daquela humilhação, daquela solidão, daquele desprezo. E às vezes a gente vive andando para frente, olhando para frente, mas o nosso coração está pegado lá no passado. A Bíblia nos diz que nós devemos esquecer o passado. O que é esquecer o passado? Não é que você não vai lembrar mais, não. Não é isso. Sempre vai estar presente, irmãos. A gente é humano. Depois que a gente aceita Cristo, a nossa mente não é apagada. Mas esquecer é você passar por cima. É você suprir as dores, as dificuldades com um novo andar com Cristo, uma nova direção com Cristo. Aquilo não te afeta mais, porque aquilo que você vai alcançando com Cristo vai curando você, vai libertando você, vai trabalhando em você, que você se esquece daquela dor.
você vê só a marca, você vê às vezes só a cicatriz. Mas se a gente deixar o passado nos atormentar, se nós deixarmos o passado nos entristecer, ou se a gente ligar as situações do passado com o presente, quantas pessoas que falam, eu nasci para sofrer, meu destino é isso, não dá certo. Às vezes as pessoas entram em relacionamentos e às vezes até falam, não, mas aconteceu isso com meu pai, com a minha mãe, é assim mesmo. Irmãos, nós devemos olhar para o alvo, olhar para Cristo. O apóstolo Paulo diz, eu se esqueço das coisas que para trás ficam, ou eu esqueço meu passado. Uma pessoa, irmão, que devia esquecer o seu passado era Paulo. O passado dele foi difícil, ele foi perseguidor da igreja. Por isso que o apóstolo Paulo ele sempre tem a confiança de olhar para frente. O apóstolo Paulo não devia vacilar a sua fé nem um segundo, porque o passado dele foi difícil. Imagine comigo você perseguir uma religião e depois você se converter a essa religião. Ele perseguia o cristianismo, os cristãos, e depois se converteu. Olha para você ver. Você acha que o diabo não vinha trabalhar na mente dele, tentar desanimar? Por isso que o apóstolo Paulo, irmãos, ele fechava muito as brechas. Ele realmente se esquecia de quem ele era. Porque ele abraçou a cruz. Ele se perdoou. E aceitou o perdão de Cristo. Irmãos, o passado, às vezes, é presente e recorrente na nossa vida quando nós não perdoamos. Primeiro, a nós mesmos. E as pessoas, às vezes, que nos fizeram mal. Situações que nos fizeram mal. Se a gente não perdoar, se a gente não passar por cima disso. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele perseguia. E não só perseguia. Ele matava as pessoas em nome da lei. Você pode imaginar o quão difícil era para Paulo seguir em frente. E como Deus, Jesus, teve misericórdia dele. E usou a maior deficiência que ele tinha para ser o maior propagador do evangelho nos seus tempos. Anunciar aos gentios, aos bárbaros, aos gregos, ter ousadia, ser perseguido, sofrer naufrágio, se adaptar em todas e quaisquer circunstâncias da vida, olhando para frente, considerando tudo o que ele tinha como nada para ganhar a Cristo. Irmãos, devemos esquecer o nosso passado. Devemos olhar para frente. E olhar para frente não é só com os olhos físicos, como eu falei, é um conjunto. É olhar para frente, pensar para frente e andar para frente. Nós vemos o exemplo de Israel, que andava fisicamente para frente, mas o coração dele sempre estava olhando para trás. Na primeira adversidade. Não. Quem está feliz com Cristo, irmãos, ele esquece o seu passado. Ele não olha as lutas como uma situação para ele desanimar e voltar atrás. Não. Ele olha para Cristo, porque ele enxerga um pouco mais além. Nós podemos ver a vida de Jó. Para onde Jó estava olhando? Para o seu Redentor. Jó ele foi provado, sem merecer, um homem justo, temente, reto e desviava os seus pés do mal. A ponto dos seus filhos, às vezes, estar comendo nos banquetes, e ele dizia assim, eu vou oferecer um holocausto aqui, porque talvez os meus filhos pecaram contra Deus no coração, e eu não sei. Olha para você ver a preocupação de Jó. E o que o tentador quis tirar dele? É o que ele tinha mais de precioso, é a sua integridade. Porque Deus disse, ó, na terra não há ninguém como ele. E quando ele perdeu tudo, ele disse, ó, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar para lá. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando ele ficou enfermo, do alto da cabeça das plantas do pé, se coçava com telha, estava na cinza, mas se sentia a própria cinza. Ele se sentiu o quê? Cortado da terra dos viventes. Como um machado posto uma árvore ficando só a raiz. Mas ele disse, mesmo que corte a árvore e ficando só a raiz, ao chegar o cheiro das águas ela brotará novamente. Eu sei que o meu Redentor vive e no tempo certo ele se levantará ao meu favor. Ele não estava olhando para os amigos dele que estavam apontando o dedo para ele, dizendo, Jó, confessa o seu pecado. Não, ele estava olhando para Deus.
E tanto que ele teve uma experiência forte com Deus. Porque Jó, ele servia a Deus de ouvir falar. E esse processo que Jó passou, ele teve uma experiência com Deus, começou a falar com Deus cara a cara. E lá no versículo 42 em diante, ele começa a dizer assim, olha, eu sei que nenhum dos seus planos pode ser frustrados ou impedidos. Com o ouvir dos meus ouvidos eu te ouvia, mas agora te vê os meus olhos. Por isso eu me arrependo no pó e na cinza. Para onde nós estamos olhando, ouvinte? Para onde você está olhando? Onde que está fixo os teus olhos? Qual é o teu alvo? Qual é o teu senso de direção? Você consegue ver? Você consegue enxergar? Então nós vamos dar um intervalinho. Ainda vamos continuar com esse tema, tá bom? E você vai ver agora os nossos amigos, os nossos parceiros, os nossos colaboradores que fazem parte aqui do quadro de parceiros da Rádio JRM. Se você também é um empresário, você é um negociante, você é autônomo e você quer ver a sua marca vinculada aqui nos nossos podcasts, na plataforma que mais cresce nos dias atuais, entre em contato com a gente, tá bom? Tem as nossas redes aí. Você pode mandar mensagem no nosso Instagram, no nosso WhatsApp, no WhatsApp da rádio também. E venha ser um parceiro. Venha fazer parte do quadro de parceiros aqui da Rádio JRM. Você vai fortalecer a sua marca, ter autoridade para a sua empresa e você vai ser lembrado. Quem não é visto, não é lembrado, tá bom? Acompanhe agora os nossos parceiros, nossos colaboradores. Nosso primeiro intervalinho é rapidinho, nós voltamos já já. Confira agora nossos amigos e parceiros da Rádio JRM e do nosso podcast Shekinah. Aqueles que semeiam em terra fértil e que contribuem para o nosso crescimento. Ouça também a nossa rádio pelo nosso site, pela Alexa e pelo nosso aplicativo e peça o seu louvor. Seja você também um dos nossos amigos e parceiros. Entre em contato conosco pelo nosso telefone. Escritório São Camilo, o contador amigo que você precisa. Um abraço para o nosso querido amigo Milton Bolacha e toda a sua equipe. Óticas Carol, enxergar bem muda tudo. Visite hoje mesmo os nossos amigos da Óticas Carol. Mercado Itamar, aqui você compra mais. Um abraço especial para o seu Itamar, Patamara e todo o pessoal da cidade de Itaberá. A loja que você procura e o atendimento que você merece. Construmax. Um abraço aos nossos amigos Rafael e Carol e Paulo e Amanda. Cala Onda Confecções. Transforme a sua empresa com a moda corporativa e se torne referência. Queremos agradecer ao Anderson Moya e toda a sua equipe pela parceria. Colégio Leme, conhecimento e valores que transformam o seu futuro. Um abraço para os nossos amigos Pastor Ney e Meire. Pensou em gesso? É claro que você pensou em tudo em gesso LK. Um abraço para o Henrique Faria e toda a sua equipe. Você já conhece a Festeira Personalizados? Ainda não? Olha que trabalho incrível que eles fazem lá. Tudo em personalizados. Entre em contato com eles. Um grande abraço para a Laura e o Ronaldo. Seu celular tá te deixando na mão? Você precisa do Binho Celulares, assistência técnica que você merece. E lá também você garante o seu celular novo. Um abraço para o Binho, obrigado pela confiança no nosso trabalho. Olha, acesse o nosso QR Code aqui para você entrar em contato com ele. Esfirra Show, especialistas em esfirras abertas e as mais deliciosas pizzas da cidade. Abração ao pastor Laércio, Priscila e toda a sua equipe. Calhas União, tudo em rufos, calhas, pingadeiras, exaustores eólicos e tudo isso em até 12 vezes no cartão. Solicite o seu orçamento. Calhas União, do Rodrigo, amigo Rodrigo Petri. Um abraço para você, meu querido. Pipocas Gourmet Dulcita, uma variedade de pipocas doces e salgadas para sua festa e evento. Para mais informações, entre em contato com a Jaqueline. Vem pro estúdio Melo Barbershop e sinta a diferença. Seu look, nosso estilo. Quero agradecer a parceria do Abidiel. Espaço Vida Saudável Herbalife. Faça-nos uma visita na Rua São Paulo, 164 Vila Nova. Entre em contato pelo telefone que está aparecendo aqui no nosso vídeo. Um abraço aos nossos amigos Alaide e Heron. Você sintoniza a rede JRM. Estúdios de podcast Shekinah. Produzindo conteúdo para toda a família
Juntos somos o Sistema de Comunicação Cristão. 24 horas levando o amor de Deus até você. Confira agora nossos amigos e parceiros da Rádio JRM e do nosso podcast Shekinah. Aqueles que semeiam em terra fértil e que contribuem para o nosso crescimento. Ouça também a nossa rádio pelo nosso site, pela Alexa e pelo nosso aplicativo e peça o seu louvor. Seja você também um dos nossos amigos e parceiros. Entre em contato conosco pelo nosso telefone. Padaria Pão da Vida. Uma variedade em doces, lanches, pizzas, bolos e pães. Entre em contato com eles. Acesse o QR Code. Um grande abraço para o nosso amigo Rodrigo Ferraz. A Rádio JRM, juntamente com o podcast Shekinah, em parceria com a Casa da Pizza, sorteia para você toda terça-feira uma deliciosa pizza brotinho de chocolate. Entre em contato com eles. Grupo Renovo, seja você também um agente de renovação. Queremos agradecer ao pastor Márcio e ao pastor Fabiano. Para uma vida mais saudável, escolha o sabor da fruta, sabor da vida. Um abraço para o nosso amigo Gilmar e toda a sua família. Estúdio Márcio Moreira, o personal das estrelas. Um abraço para os nossos amigos Márcio e Denise. Doutora Márcia Cleide Ribeiro, há mais de 20 anos atuando no direito trabalhista e previdenciário na cidade de Itapeva e toda a região. Nossa parceira aqui no Momento Cidadania, que vai ao ar toda sexta-feira na nossa programação. Neoimplantes Dr. Sérgio Tadeu Bitter, cuidando bem do seu sorriso. Um abraço ao Dr. Sérgio e toda a equipe. Gi Saboaria Artesanal, tudo feito com muito amor e carinho para você presentear quem você ama. Faça seu orçamento. Taiyo Sushi, o delivery que te faz ficar em casa. Restaurante de comida japonesa dos nossos parceiros, Sidney e Madu. Ebenezer Móveis Planejados, construindo seus sonhos. Quero mandar um abraço para o Toniel de Souza e o Nilton André. Agradecemos pela sua parceria. Kadosh Music, há mais de 14 anos oferecendo a melhor experiência com equipamento de alta performance em áudio e som. A Kadosh agora é o nosso patrocinador oficial do podcast Shekinah e da Rádio JRM. Moriá Farma, tudo em medicamentos e perfumaria. Quem ama, cuida. Por isso, nós cuidamos de você. Um grande abraço para Oriale e Michele da Moriá Farma. O Instagram é o coração do seu negócio. Quer estar em evidência? Quer aumentar os seus clientes? Quer deixar o seu Instagram profissional? Quer ser lembrado? Quer ser visto? Temos a empresa certa para você. A Creative People, com 2 anos de experiência no mercado, com 25 clientes que já confiam nesse trabalho. Quero agradecer a Letícia Silva pela parceria. Você sintoniza a rede JRM. Estúdios de podcast Shekinah. Produzindo conteúdo para toda a família. Juntos somos o Sistema de Comunicação Cristão. 24 horas levando o amor de Deus até você. Já estamos de volta, rapidinho, você viu o nosso brócolis comercial 1 e o 2 também. As empresas que estão com a gente aqui. E visite os nossos parceiros, as empresas que estão com a gente aí, com certeza você vai fazer parte de uma promoção, vai ter um desconto para você, vai ser bênção de Deus. E para você que quer ser o nosso parceiro, entre em contato com a gente, porque vai estar aí agora as nossas redes sociais, lá em cima, Manu. Estamos pegando o jeito aqui ainda. Isso, vai estar as nossas redes sociais agora aí, para você entrar em contato, para você ser um parceiro aqui da Rádio JRM, do podcast Conexão Mesa e dos demais podcasts também, tá bom? O nosso diferencial aqui é áudio e visual. Você vai ter seu spot comercial na rádio e também você vai ter a sua mídia nos nossos podcasts, tá bom? E adquira a nossa caneca aqui, tá? Quero ver vocês no QR Code aí, né, Manu? Ó, aqui, ó. Ó que bonita caneca, ó. Vou mostrar também aqui da Shekinah Mulher. Olha aqui, ó. Ó. E você pode personalizar também. Nós podemos colocar sua foto aqui, tá? Então, o seu nome também. Pra você tomar aquele cafezinho, aquele chazinho da tarde. Aí tá do podcast Shekinah também, do Shekinah Teens. Tem essa foto também, né, Manu? Tem essa foto aí.
Você tomar aquele cafezinho da tarde, chamar as pessoas, né? Pega umas 3 já, para vocês ajudar nós aqui e para vocês também recepcionar as pessoas que você ama na sua casa. Tomar aquele chazinho, aquele cafezinho. Você não tem aquela amiga, aquele amigo que todos os dias você toma um cafezinho? Chama ele, bate um papo e dá de presente para ele uma caneca dos nossos podcasts aqui, tá bom? E também adquirir a nossa camisa aqui do episódio 100, tá bom? E se inscreva no nosso canal. Não se esqueça de inscrever no canal da rádio, tá bom? E nos canais também aqui, tá bom? Do podcast Shekinah já é o canal do Shekinah Mulher e do Shekinah Teens também, né? Tá bom? Você pode se inscrever lá. Faça parte desse ministério você também, tá? E na rádio, exclusivamente, nós estamos com o propósito de bater 1000 inscritos. Não é difícil não, tá? Se você nos ajudar, se você se inscrever, tá? Não passe somente pelo canal. Se esse conteúdo você acha bom, você acha que esse conteúdo é relevante para você, para sua família, se inscreva e compartilhe também, incentive as pessoas a se inscrever também, tá bom? Porque nós que somos cristãos, nós precisamos também preencher o espaço geográfico da internet, né? Nós precisamos também. Nós precisamos ser prudentes à luz da Bíblia e nós sabemos aproveitar as redes sociais para ganhar almas, para evangelizar, tá? Vamos retomar o nosso tema, estamos chegando ao fim já do nosso podcast, né, do episódio 1º de 2025, com o tema Olhando para o Alvo. Vamos falar um pouquinho mais sobre olhar para o alvo. Nós podemos ver que Mesaque, Sedraque e Abednego não olharam para a fornalha. Olharam para quem? Para Deus. Não olharam para o decreto do rei. Daniel também não olhou para o decreto do rei. Para aqueles que tinham inveja, não. Ele olhou para quem? Para Deus, para o propósito. Continua ainda orando. Não olhou para as covas dos leões. No Novo Testamento, o cego de Jericó, ele não enxergava. Mas ele era o quê? Muito inteligente. Sabemos que a gente precisa também estar atento ao que acontece ao nosso redor, porque às vezes a gente olhamos e não notamos o que acontece. Quando a gente fala olhar para frente, é também você ter dedicação, é você ter concentração, é você tomar ciência daquilo que está ao seu redor. Às vezes nós olhamos, mas não prestamos atenção no que está ao nosso redor, no que está acontecendo. Ele era muito inteligente, ele não via com os olhos físicos, mas ele ouvia e conseguia também ver pelos olhos da fé, mesmo não vendo. Ele ouviu o barulho, o que ele disse? Que barulho que é esse aí? Aí falaram para ele, é Jesus de Nazaré que está passando por aqui. E ele começou a gritar. Quando Jesus chamou ele, Jesus disse, você acha que Jesus não sabia o que ele queria? Lógico que Jesus sabia, mas queria que ele falasse e demonstrasse a sua fé. Isso, meus irmãos, é muito importante. Né? E Jesus disse, o que queres que eu te faça? Que eu veja. Jesus disse, vê, a tua fé te salvou. Quando Jesus estava andando, né, de madrugada, sobre o mar, os discípulos até ficaram com medo, pensaram que é um fantasma. E Pedro disse assim, se é o Senhor mesmo, mande eu ir contigo sobre as águas. Pedro foi ousado, mas ele começou a ir. Mas em um certo percurso, um certo momento, ele perdeu a identificação visual com Jesus. Ele começou a olhar para quem, a Bíblia diz? Para onde? Para o vento. O vento soprou forte contra. E Pedro, ele perdeu a identificação visual com Cristo, com Jesus, e começou a olhar para o vento. E ele começou o quê? A afundar. Irmãos, a nossa vida também é assim. Quando nós perdemos o alvo, né? Se você for ver no original, o pecado é você errar a marca, ou você errar o alvo. Quando você perde o senso de direção, você perde aquilo que você está fazendo. Você não tem noção daquilo que você faz. Pedro começou a afundar, porque ele começou a olhar para o vento. Quando nós olhamos para os ventos da vida, que sempre assopram contra nós. Para quê? Para não deixar nós irmos para frente. Não deixar nós olharmos para Cristo, perder o senso de direção, começar a olhar para o vento, você se perde. Quando você está dirigindo, você está focado ali na pista. A pista é o nosso alvo. Né? Tem a marca da pista, você sabe qual é o seu lado. Se você ficar olhando
para trás, para trás nem pode mais. Se olhar um pouquinho do lado, imagine para trás, então. Quando você olha, você vê, você perde o senso de direção. Se você mexer ali o volante um pouco, sem você estar preparado e programado de forma inesperada, você não consegue voltar mais. Por quê? Porque a sua visão fica turva, você não consegue ver, você perde o senso de direção. O vento tem esse propósito. Quando a gente olha para o vento, para as lutas, para a dificuldade, a gente perde para onde nós estamos olhando. Nós perdemos o senso de direção. E assim foi com Pedro. Quantas vezes nós olhamos para o vento? A Bíblia fala, aquele que olha para o vento, ele não vai colher. Ele não vai fazer nada, não vai plantar, não vai fazer nada. Se nós olharmos para o tempo também, né? Vai chover, a gente não faz nada. A gente tem que olhar, irmãos, para Cristo. Se nós olharmos para o vento, para as distrações, a gente começa a afundar. A gente olhar, irmãos, para as distrações, a gente começa a afundar. E é verdade, as redes sociais, irmãos, ela é muito importante. Mas também, se nós olharmos de forma errada para ela, ela pode nos afundar espiritualmente. Você sabia disso? Pode nos tirar o nosso relacionamento com Deus. Pode minar o nosso relacionamento com Cristo. A gente pode começar a olhar de maneira diferente. Olhar para as outras coisas e perder a nossa identificação com Cristo. Nós nunca podemos perder a nossa identificação, o nosso olhar em Cristo fixo. Por isso nós temos que olhar os nossos olhos fixos para o alvo, olhar fixo. Nós podemos ver, irmãos, que quando Pedro e João estavam subindo a porta do Templo Formosa, aquele homem estava sentado, mendigando, pedindo esmola. O que Pedro disse para ele? Olha para nós. Olha para mim. Porque, irmãos, um olhar de um homem de Deus faz diferença. Jesus nos olhou com um olhar de misericórdia, com perdão e compaixão. O alvo, nós falamos na rádio hoje, o alvo olhou para nós primeiro, que é Cristo. O alvo olhou para nós com misericórdia, porque ele morreu por nós, nós sendo ainda fracos e pecadores. Ele nos olhou desde o ventre da nossa mãe e disse, tu és meu. Se passar pelo fogo não vai te queimar, se passar pelas águas não vai te afogar, porque eu te chamei pelo seu nome. Quando Jeremias disse, eu sou uma criança, eu disse, não diga que você é uma criança, porque eu te escolhi desde o ventre da sua mãe e te santifiquei e te dei por profetas às nações. Deus não vê como o homem vê, irmãos. Até o profeta Samuel olhou diferente para os irmãos de Davi. Forte. Mas eu disse não. Deus não vê como o homem vê. Deus vê o nosso interior. O alvo já nos olhou. Nós informes, sem aparência nenhuma. E nos escolheu. Guarde isso entre os excelentes. Deus fez uma escolha e te chamou. Entre os intelectuais da terra, Deus te chamou. Entre os reis e presidentes da terra, Deus olhou e te chamou e disse, tu és meu. Deus olhou como ninguém jamais te olhou até o dia de hoje. Deus te olha e Deus te vê como ninguém te olhou nos dias de hoje. Porque a Bíblia fala, se o seu pai e a sua mãe te deixar, eu, porém, o Senhor, não te abandonarei, porque Ele nos vê de forma diferente. Ele nos viu informe, embrião no ventre da nossa mãe. E de lá Ele nos escolheu. E Ele projetou um plano para mim e para você. E o diabo quer tirar os nossos olhos do propósito de Deus, do Cristo vivo, daquele que olhou para nós, quando ninguém olhava. Quando ninguém olhava para mim, ninguém olhava para você, ninguém olhava para nós, quando ninguém não dava nada. Quando nós éramos os improváveis dos improváveis, onde as pessoas passavam, olhavam e meneavam a cabeça. Deus nos chamou e nos tirou da sarjeta para sentar em lugares espirituais, porque Ele nos olhou com um olhar diferente, com um olhar de graça, de misericórdia. Quando Paulo foi na casa de Ananias, Ananias olhou ele com um olhar de reprovação. Eu ouvi muito falar desse homem. Ele mata, mas Deus disse assim, eu olho ele de uma forma diferente. Para mim, ele é um vaso escolhido. Quando
Pedro e João falaram para aquele mendigo: olha para nós. Ele pensou que ia receber alguma esmola, mas ele ia receber algo que ia mudar a vida dele para toda a história da sua vida. Quando ele olhou percebendo receber alguma coisa, Pedro disse assim: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Pegando a mão dele e puxando, disse: levanta e anda em nome de Jesus. Irmãos, quando você olha para a pessoa certa, quando você olha para o lugar certo, quando você olha para a direção certa, a paralisia não fica na sua vida. Você sai da porta do templo, você sai da beira do caminho, você sai da tradição humana, você sai do sistema para viver algo sobrenatural de Deus. É o que Deus tem para você, algo maior, algo sobrenatural. Será que você está olhando só para a porta do templo? Será que você está olhando só para a esmola que as pessoas querem dar para você? Deus quer dar algo melhor e maior para a sua vida. Amém? E nós vamos encerrando por aqui esse tema. Espero que seja um tema importante e te ajude a você recuperar o senso de direção, a você reprogramar a rota da sua vida, como o filho pródigo fez. Ele foi para uma terra porque ele estava olhando para fora da sua casa. E quando ele recuperou o senso de direção, ele voltou para o lugar de nunca ele tinha saído, que é na casa do pai. E voltou mais humilde. Nem como filho ele queria voltar, como um trabalhador. Porque ele sofreu. A direção errada, o olhar errado, faz nós sofrer. Faz nós, às vezes, estar no meio de pessoas que não dão nada para nós. Que não nos ajudam. E às vezes saímos de pessoas que querem o nosso melhor. Que às vezes são duras com a gente. Mas porque lá na frente sabe que tem um caminho melhor, uma direção melhor. Vamos olhar para Cristo. Para sempre para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Ouvintes, internautas, Deus abençoe vocês. Nós vamos já encerrando o nosso podcast. Que esse ano 2025 seja um ano abençoado. Um divisor de águas para nós. Que nós possamos ver mais além. Que nós possamos ter um olho, não de galinha, mas um olhar de águia. Alcançar e alçar novos voos. Enxergar mais além, novos horizontes. Ampliar a nossa visão. Ampliar o nosso campo de visão. Para enxergar não somente o natural, mas o sobrenatural. Como Eliseu, que viu o seu moço olhando as pessoas, os exércitos cercando a sua casa. E disse assim: olha, eles vão nos matar. Aí Eliseu disse assim: Senhor, abre os olhos desse moço. E quando ele viu, ao redor nos montes tinha carro e cavalos de fogo. Ele viu que era maior o que estava com eles do que estava contra eles. O que você enxerga? O que você consegue ver? Só as lutas? Só as provas? Só o lado negativo das coisas? Só o não? Tudo é aprendizado na nossa vida, irmão. Se você olhar tudo que você passa do lado positivo, você aprende. Sabe por quê? A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daquele que serve a Deus. E eu encerro por aqui. Ouvinte, nos acompanhe na rádio. De segunda a sexta, o programa Conexão Mesa vai ao ar das 8 às 10. E o Cheque na Manhã, das 10 ao meio-dia. E as demais programações também. Abaixe o aplicativo da nossa rádio, é só você ir lá no Google Play, no Play Store e digitar Rádio JRM. Vai aparecer na lista dos primeiros aplicativos, leve, compacto e dinâmico, a rádio na palma da sua mão. Tá certo? Se inscreva nos canais do nosso podcast. Seja um membro também do podcast Shekinah. Ajude a contribuir ao reino de Deus. E com certeza Deus ele vai abençoar vocês. Deus abençoe a todos vocês. Uma ótima quarta-feira. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Até o próximo episódio do podcast Conexão Mesa. Deus abençoe vocês.